5 Guild Wars capítulo 13, Saz autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site e link na descrição. Um item atualizável, hein? Draco observou o colar com interesse. Normalmente, seu queixo teria caído e sua mente teria se despedaçado, mas nada mais. Realmente, o que poderia superar a escalada de mais de 40 níveis após uma corrida na masmorra? Porém, Draco balançou a cabeça internamente. Foi quase como se a IA previsse suas ações, concedendo-lhe recompensas apropriadas para conter as eventuais consequências. Ou seja, seu drástico aumento de nível. Draco entendeu perfeitamente a necessidade de equilíbrio. Ele já estava dominado por todos em sua posição e de repente saltou 2 posições acima da população de jogadores. Mesmo com sua natureza estoica, aí entendeu que provavelmente teria que presentear Draco com um item que pudesse equilibrar seu nível com o de seus pares e ao mesmo tempo ser benéfico para ele. Daí o colar. Mas ainda assim, Draco sentiu seus olhos tremerem. Um requisito total de 30.000% de pontos de experiência. Ele só ganhou 4.400% por acaso. Se 4.400% dos pontos de experiência representavam 44 níveis, então 30.000% representavam 300 níveis. Inferno! Mesmo uma existência de auge como Richmond estava apenas no nível 397. Ele ainda não havia atingido o limite de 400. Então o que essa maldita IA estava tentando fazer? Sentindo-se descontente por dentro, Draco deixou estar e decidiu facilitar as coisas para a IA. Afinal, ao contrário do novato comum, Draco entendia a mecânica do jogo melhor do que ninguém. Inferno! A IA poderia lhe dar um emprego de meio período como assistente. O acúmulo de pontos de experiência sempre foi relativo, independentemente da situação. Por exemplo, se Draco completasse a Guerra de Atrito no nível 52, ele teria sorte se conseguisse 20% de experiência. No entanto, em seu nível 8 anterior, ele saquearia facilmente mais de 1000% de experiência. Era uma lógica simples e todo jogador entendia essa regra. Quanto maior o nível, menor será o ganho de experiência para o mesmo evento que um jogador de nível inferior. Sua doação de 4.400% foi prova disso. Em outras palavras, se Draco continuasse completando aquelas missões especiais que só ele, como reencarnador, conhecia, ele seria capaz de despejar o excesso de experiência neste colar, mantendo-o simultaneamente dentro do mesmo reino dos jogadores simultâneos, bem como lenta mas seguramente produzindo um poderoso item lendário. Matar 2 coelhos com uma cajadada só facilmente, tudo nesta situação era para seu benefício. O que fez Draco se sentir cauteloso foi que tudo isso foi planejado pela IA no local. O homem nunca poderá superar a racionalidade e a eficiência da máquina. Com um suspiro, Draco despejou exatamente 4.200% de experiência no colar, levando direto para 0% do nível 10. Não foi uma perda real para ele, pois seus pontos de classe e atributos não haviam sido alocados. Isso não foi por causa de uma função do jogo em si. Draco percebeu que era a intromissão de IA novamente. Ele sabia a escolha que ele faria, mas não sabia até que ponto ele reduziria seu nível. Portanto, reteve a premiação da classe até que ele tomasse sua decisão. Alocando seus pontos de atributos finais, Draco sentiu sua força aumentar e sua mente se acalmar rapidamente. Seu corpo estava coberto por um casulo dourado, como um embrião no útero. Com um grande alar de luzes douradas brilhantes, ele emergiu de sua concha com um corpo muito mais tonificado e refinado. Draco flexionou seus músculos e se levantou enquanto sorria relaxadamente. A princípio, a aparência magra e empobrecida de Draco suprimiu sua beleza, permitindo-lhe apenas trazer cerca de 30% dela. Com esta atualização, ele agora poderia trazer quase 50% de seu charme máximo. Afinal, olhando para uma mulher do nível de Rivetingnight, ela se contentaria com um mero Draco em sua vida passada, mesmo que ele tivesse grande talento. Na melhor das hipóteses, ela o consideraria um confidente e amigo próximo, e não iniciaria um relacionamento completo. Se antes alguém olhasse para ele 2 vezes e comentasse que valia a pena conversar, agora hesitariam em abordá-lo, perguntando-se se ele era algum nobre jovem mestre. Draco decidiu abrir sua ficha de personagem antes de lidar com o fogo da guerra e o colar de Gnevere. Nome Draco. Classe: Vingador. Ótimo. Classificação: Aventureiro. 1. Nível:
10 ESP, 0% força, 5 diz, 15 fim, 8 interno, 10 primavera, 10 chá, 5 sorte, 5 habilidades de combate, vazio absoluto, vingador, pés de nuvem habilidades comerciais, metalurgia, nível 4, 67%, alquimia, nível 3, 42%, encantamento, nível 2, 12%. Sua locação meticulosa concedeu-lhe uma vantagem especial, a categorização ideal. Além disso, sua ficha de personagem agora exibia sua classificação. Afinal, antes do nível 10 os jogadores não passavam de bebês no berço. Até atingirem o rank 1, certas coisas não serão permitidas ou mesmo exibidas. Do jeito que estava, Draco agora poderia criar uma guilda. Obviamente, isso criaria mais um anúncio em todo o sistema. Depois dos danos que causou até agora, ele estava compreensivelmente hesitante em iniciar outro alvoroço. Nesse sentido, ele poderia permitir que outra pessoa recebesse o crédito. Ele não estava planejando criar uma guilda ainda. Primeiro, a sua missão era adquirir terras numa área com muitos recursos fora da jurisdição dos reinos e impérios. Essa foi a única maneira de se tornar um tirano nesta fase inicial. Era exatamente por isso que ele estava se preocupando com a guerra de atrito. Falando da guerra, ele supôs que já era hora de aparecer e dar um empurrãozinho em ambos os lados. No entanto, havia algo muito mais urgente para ele fazer. Isso foi para tentar assimilar o fogo da guerra. Sim, isso mesmo, tente. Todos os itens de fusão possuem sensibilidade própria e podem decidir com quem gostariam de se relacionar. Um exemplo seria uma Dragon Soul cruel e sem coração atualmente residindo na cabeça de Draco. Em resposta aos seus pensamentos, a alma do dragão desembainhou uma garra no dedo médio do pé e enfiou-a no cérebro de Draco enquanto mantinha sua postura preguiçosa. Porra! Draco praguejou alto enquanto segurava a cabeça com dor. O sangue saiu de seu nariz em um pequeno filete e ele sentiu como se estivesse à beira da morte. Ainda assim, ele não ousava ter pensamentos depreciativos sobre seu arrogante ocupante. Afinal, aquele tapinha foi apenas um aviso. Decidindo ignorar aquele maldito dragão, Draco segurou a semente vermelha em sua mão e observou cuidadosamente. Então ele colocou na boca como uma pílula e engoliu. Aí vem. Bem na hora, uma dor ardente assaltou Draco desde seu núcleo até todos os poros de seu corpo. Ele sentiu como se em vez de uma semente carmesim, ele tivesse engolido um carvão quente que emitia vapor dentro de seu corpo, cozinhando seus órgãos. Draco teve que cerrar os dentes e suportar a dor insuportável por alguns minutos antes que ela diminuísse para um leve fervura. Ao contrário de um jogador típico que teria sucumbido à dor ou seria quebrado por ela, Draco já havia ingerido itens de fusão antes, durante o auge de sua vida. Apesar de ser um lutador de classe corpo a corpo, ele era um jogador proficiente em trade skill, especialmente em forjar e encantar, o que significava que ele havia se ligado a alguns fogos místicos em sua época. Cada fogo tinha sua própria propriedade e natureza, então a ligação era diferente. Sendo um incêndio violento e assassino, naturalmente o processo de ligação para o fogo da guerra seria perigoso e cansativo. Ainda assim, ao contrário das chamas de classificação mais alta que ele conquistou, uma chama de classificação relativamente baixa como o fogo da guerra leva um período muito mais curto para ser assimilada. Flexionando os braços, Draco se sentiu um pouco melhor. A mudança mais notável para ele foi o fato de sentir um calor perpétuo proveniente do âmago de seu corpo. Em sua cabeça, a alma do dragão rolava feliz, aproveitando o calor. Os lábios de Draco se contraíram quando ele sentiu a indignação borbulhando dentro dele. Apesar de passar por toda a dor, porque aquela maldita alma também tem que se beneficiar disso. Em resposta a isso, o pequeno lagarto abriu um olho e brandiu uma garra com indiferença. Compreendendo a ameaça, Draco silenciou seus pensamentos e voltou sua atenção para o colar. Naturalmente, ele não usaria algo tão afeminado tão abertamente. Ele poderia enviar um sinal errado com isso. Felizmente, o Boundless tinha um recurso para alterar a aparência externa de certos itens ornamentais por um custo. Como não havia forma de pagar para jogar, a única moeda válida era a moeda padrão do jogo. Pagando milhares de moedas de ouro, Draco mudou a aparência do colar de um pingente para uma corrente de gangster. Admirando seu brilho, Draco equipou e sentiu os benefícios de um tem tomar conta dele. Além disso, quem não gostava de usar correntes?
Tudo bem, já é hora de eu sair. Ele tinha responsabilidades a cumprir. Alguns momentos depois, Drake entrou no posto avançado da guilda com uma postura despreocupada que o fez parecer inofensivo e amigável. No entanto, qualquer lutador experiente ficaria apreensivo com os movimentos distintos que fazia. Parecia que cada passo seu correspondia ao batimento cardíaco de quem ouvia, exercendo uma pressão mental palpável sobre eles. Formidável. Somente verdadeiros especialistas que compreenderam as máximas da batalha poderiam imitar esse nível de habilidade. Senhor Drake. Uma voz alegre chamou. Virando-se para olhar para quem o chamou, Draco viu a delicada e adorável Sasa caminhando até ele com um sorriso largo e animado. Concluímos a tarefa que você definiu para nós. Ela relatou com uma expressão expectante. Rindo, Draco o atendeu. Muito bem, Sasa. Você realmente foi além do que eu esperava. Semelhante a uma flor regada ao sol, Sasa se alegrou com os elogios. Ela fez uma pequena reverência como uma dama nobre, o que Draco supôs que ela poderia ser. Estou emocionado com o seu elogio. Ah, certo. Você praticamente foi pescar aquele. Draco revirou os olhos para as travessuras dela. Ele não a conhecia há muito tempo, mas tinha uma opinião muito boa sobre essa mulher. Por aqui, meu senhor. Saz indicou para Draco segui-la, o que ele fez. Logo ele foi levado ao terreno que havia escolhido anteriormente para ver uma humilde loja de apenas 2 andares. Era um pouco maior que o do mundo moderno e o design era esteticamente muito agradável com o uso de madeira polida. Assentindo, Draco levantou mentalmente o polegar. Para um estabelecimento tão cedo no jogo, era definitivamente adequado para ele usar. Estarei abrindo amanhã. Precisarei aproveitar a noite para abastecer a loja com antecedência. Você pode me dar uma lista dos construtores e materiais usados para que eu possa propor uma compensação adequada para todos. Sasa bateu palmas com entusiasmo. Isso eu posso fazer. Informarei a todos que participaram da construção e farei uma pesquisa. Voltarei amanhã com os dados relevantes. Eficiente e inteligente. Por favor, faça isso. Deixe-me saber se precisar de mais alguma coisa, Sasa. Eu deveria ser o único a dizer isso, meu senhor. Ok, estou indo então. Tenha uma boa noite. Você também. Assistir a uma mulher de quase 25 anos fugindo como uma garotinha foi bastante cativante. Então, novamente, esse pode ser o charme particular de Sasa. A última vez que Draco esteve aqui, ela estava nervosa e tensa, o que era de se esperar. O distanciamento deles significava que qualquer um deles poderia morrer no dia seguinte. Quem poderia reunir vontade de ser feliz em tal situação? Agora que o belo ladino Drake apareceu oferecendo itens premium, bem como seus próprios serviços mercenários, as coisas estavam melhorando. Mas claramente, isso por si só não foi motivo suficiente para Saz ir tão longe por ele. Ficou claro que a jovem estava ligeiramente apaixonada pelo salvador do seu posto avançado. Suspirando, Draco lamentou ser um cara tão desejável. A vida realmente era difícil quando você era o epítome da beleza masculina. Mas ele não deixou transparecer seu narcisismo. Em vez disso, ele entrou na loja e organizou as prateleiras com diferentes itens e rótulos. Ele colocou poções e consumíveis perto da entrada, armas e munições na seção intermediária e armaduras na última fila. Como Boundless ainda era um jogo em essência, Draco não precisava colar rótulos em tudo manualmente. Em vez disso, ele apenas inseriu um preço no sistema e ele foi exibido automaticamente acima do item. Ele levou algumas horas para preparar tudo. Agora, a única coisa que faltava era um atendente de loja. No entanto, Draco sentiu que talvez não precisasse de um com Sasa por perto. Saindo da loja, ele trancou a porta e colocou um cartão na porta dizendo que estariam abertos amanhã. Draco saiu da área do estabelecimento e seguiu em direção à taverna, onde tinha certeza que Anguiz estaria. Ao entrar no prédio, ele percebeu que estava mais animado do que antes, com muito mais pessoas frequentando-o. Parecia que a decisão de Draco de fornecer essas pessoas teve um efeito positivo em todos, não apenas em Sasa. Ao ver o próprio homem entrar na taberna, muitas pessoas brindaram a sua saúde e até algumas raparigas entre elas ofereceram-se para dançar. Sorrindo amigavelmente, Draco negou gentilmente, dizendo que precisava conhecer Anguiz. Ele foi direcionado para a sala dos fundos, onde havia uma mesa comprida com um mapa colado na superfície. Além de Anguiz,
Havia alguns outros jovens reunidos nesta sala, além de Sasa. Anguis. Draco chamou casualmente o líder do posto avançado. Ah, Drake. Bem-vindo à nossa humilde sala de planejamento. A propósito, como exatamente você entrou? Anguis perguntou com uma carranca cética. Irmão. Sasa repreendeu, batendo em seu braço. Virando-se para Draco, ela lhe deu um sorriso que poderia derreter o coração de um lixo. Bem-vindo, Lord Drake. Por favor, sente-se para que possamos discutir nossos planos daqui para frente. Draco estava prestes a se sentar e perguntar se havia algum trabalho disponível para ele, mas um dos caras de repente bufou e puxou a cadeira. Draco não prestou atenção a esse ato infantil e simplesmente ficou de pé, saindo de sua posição agachada. Um silêncio repentino tomou conta da sala enquanto uma tensão palpável crescia no ar. Anguis franziu a testa e virou-se para o agressor mais rápido do que Sasa poderia repreendê-lo. Qual é o significado disso, Tony? Ele perguntou com uma voz afiada. Tony encolheu os ombros e zombou de Draco. Não precisamos de alguém de fora para nos dizer o que fazer. Estamos bem do jeito que estamos. Draco simplesmente sorriu. Sua definição de estar bem é muito diferente do que eu entendo. Parece um tanto sinônimo de no limite para mim. A tensão aumentou com essas palavras. Embora Tony estivesse geralmente errado, Draco menosprezou sua luta para sobreviver até agora e fez com que toda a boa vontade que ele acumulou por suas ações se dissipasse. Até Anguis lançou um olhar frio para ele. A única que não se incomodou foi Sasa, mas ela estava pensando em maneiras de acalmar a situação. Tudo bem então, você está certo. Estivemos pairando sobre os portões do inferno todo esse tempo. Isso é um fato inegável, admitiu Anguis com um suspiro. Irmão. Sasa sussurrou. De todas as pessoas que ela conhecia, seu irmão era o mais obstinado e obstinado, nunca sendo derrotado por nada nem por ninguém. Para ele admitir a derrota tão casualmente. A disposição melancólica de Anguis de repente se transformou em uma personalidade comandante e autoritária. Mas não tolerarei que alguém insulte nossos esforços até agora, intencionados ou sugeridos de outra forma. Passamos por muita coisa para sermos julgados tão facilmente pelo resultado. Draco simplesmente inclinou a cabeça em confusão. Como diabos falar dos fatos da situação se transformou em um insulto? Parece que a causa do declínio de seus postos avançados e da baixa posição entre os outros não é o inimigo, mas o próprio povo. Tony bateu a mão na mesa. E o que você quer dizer com isso? É melhor você se explicar de fora ou pode esquecer de sair daqui hoje. Draco dispensou as palavras de Tony com um gesto casual. Nem mesmo se todos vocês dessem as mãos, vocês poderiam arranhar minha pós-imagem, então não fale além de suas possibilidades, fraco. Eu escolhi este posto avançado para equipar porque você estava perto do degrau mais baixo da hierarquia e porque parecia ser promissor. Mas olhando para a liderança, é melhor eu retirar meu esforço antes que ele fale. Todos prenderam a respiração e a maioria tinha uma expressão horrível no rosto, especialmente Tony. Apesar de incomodar Draco, o simples fato era que eles precisavam desesperadamente de seus suprimentos. Não havia nada de especial no posto avançado deles e, como ele disse, havia inúmeros outros que o receberiam bem. Anguis olhou para Draco com desdém. Eu não achei que você fosse mesquinho o suficiente para abandonar os necessitados só porque alguém foi rude com você. Draco zombou de Anguis friamente. O problema é que você não está exatamente agindo como carente, está? As duas vontades se chocaram através de seus olhares intensos, e ninguém tentou interromper por medo de ser atraída pela ira. Sasa tinha uma expressão preocupada no rosto. Ela entendia o ponto de vista de seu irmão, mas não queria ver Draco partir, especialmente porque todas as pessoas alegres do outro lado da porta cairiam em um desespero ainda mais profundo. E tudo isso seria atribuído a eles, os líderes. Naturalmente, Anguis também estava ciente de tal coisa, mas não estava disposto a permitir que Draco passasse por cima deles só porque estavam em uma posição ruim. Ele personificava a esperança e o orgulho deste posto avançado. Ele preferia estar mal equipado do que ser escravo de outro. Suspirando, Draco desistiu. Esse sujeito de Anguis merecia respeito por manter seus valores mesmo em uma situação tão difícil. Draco não conseguia continuar torcendo o braço com tanta força. Você. Esqueça. Não vim aqui para brigar ou para ouvir seus planos. Vim avisar que a loja abrirá oficialmente amanhã.
Vim também perguntar se você estaria disposto a contratar minha expertise no campo de batalha. Bem, poderíamos usar sua ajuda em uma determinada frente. Quanto exatamente custam seus serviços? Anguis perguntou enquanto coçava a cabeça em confusão. Eu prefiro cobrar por morte. Digamos, 50 pratas por cabeça. Draco propôs com um sorriso insensível. Isso é mais barato do que eu esperava. Então por que diabos eu diria não? Vá para os Campos de Ferro. Esse lugar se tornou uma terra de ninguém para ambos os lados, pois estamos presos em um impasse. Acho que sua ajuda deveria ser prático lá. Anguis sugeriu com um aceno de cabeça. Esse sujeito. Os olhos de Draco se estreitaram. Esse sujeito Anguis era astuto, certo? Mandando direto para o impasse porque sabia que Draco iria quebrá-lo. Em todas as guerras, a terra de ninguém sempre foi a chave para um avanço forte. Quebre isso, você quebra seu inimigo. Anguis estava apostando tudo para que Draco cumprisse esse objetivo. A terra de ninguém foi chamada assim por uma razão. Isso significava que ninguém de ambos os lados poderia atravessá-lo enquanto mantivesse o fôlego de vida. Ser instruído a Draco lutar ali significava que ele teria que atravessar um campo minado, sem sequer mencionar se conseguiria superá-lo e avançar. Mas ainda, uma parte de Draco gostou da ideia. Mesmo sendo um cara malvado, ele ainda tinha aquele lado infantil que salivava com a ideia de uma situação de um homem contra um exército e parecia legal por causa disso. Tudo bem então, vou me despedir. Draco respondeu com uma reverência, antes de piscar. Você provavelmente deveria. Anguis estava prestes a sugerir, antes que a forma de Draco desaparecesse de repente. Irmão, ele se foi. Sazza apontou, enquanto tentava abafar o riso. Guild Wars capítulo 14. Abate não demorou muito para Draco chegar à frente de batalha. À sua frente havia um terreno baldio devastado que ainda tinha poços fumegantes de restos humanos carbonizados e necrófagos brigando por restos. Foi uma visão verdadeiramente horrível que causaria muito desconforto. O cheiro por si só era traumatizante, cheirando a dor e sofrimento, bem como a carne podre e intestinos vazios. Este era o verdadeiro cheiro da guerra, não as gloriosas idealizações da mídia. A IA do Boundless fez um trabalho impecável ao recriar isso apenas com base em sua rede de informações. Draco estava duro, mas ele não ficou ali fungando, pensando algo retardado como cheira a casa. Ele balançou a cabeça e foi embora sem comentar ou reconhecer a atmosfera sombria. Foi o que foi. Além disso, sua missão aqui iria inevitavelmente piorar as coisas, e não melhorar. Draco caminhou por um caminho manchado, aproximando-se de um pequeno acampamento avançado onde residia a verdadeira força de combate do posto avançado. Ao contrário das guerras típicas em que as batalhas se espalharam por diferentes áreas, este conflito limitou-se a uma única frente de batalha para ambos os lados. Afinal, havia várias outras forças espalhadas por esta terra dourada e esses partidos eram um dos menos classificados. Em ambos os lados. Chegando lá, Draco notou algumas barracas espalhadas no que ele supôs ser uma tentativa de acampamento. Franzindo a testa, ele entrou na área, percebendo a falta de entusiasmo e também o cheiro de fezes. Quem é você? Uma voz gritou letargicamente. Draco se virou e viu um jovem com cortes e hematomas por todo o rosto, observando com cautela. Parecia que ele estava se perguntando como alguém poderia entrar no acampamento tão facilmente quando ele não era um deles. Na opinião de Draco, ele achava difícil imaginar por que os indígenas não conseguiram exterminar essas pessoas. Meu nome é Drake. Anguis e companhia me enviaram aqui para matar em seu nome. Draco respondeu com um sorriso. Ao contrário dos outros no posto avançado que sentiam que suas vidas haviam iluminado, esse cara simplesmente zombou e desviou o olhar. Desligue, cara. Apenas certifique-se de deixar algo para trás para que seus entes queridos possam enterrar algo, afirmou ele enquanto saía mancando. Draco franziu a testa com isso. Não devido à grosseria, mas ao fato de que esse sujeito estava tão desiludido que mesmo uma cavalaria razoavelmente forte não conseguia despertar nele nem um pouco de esperança. Draco tinha visto pedaços da terra de ninguém, então ele tinha uma boa noção da luta que estava acontecendo. Foi bastante igual. Ao ponto em que apenas um pequeno empurrão poderia perturbar o equilíbrio e levar à vitória. Ele poderia muito bem ser esse empurrão e ainda assim. Draco sentiu que algo estava errado.
Alguma coisa mudou entre o momento em que ele deixou o posto avançado e sua chegada aqui. É preciso saber que ele levou menos de meia hora para chegar aqui com sua velocidade e capacidade de piscar. Não, o intervalo de tempo era muito curto e pela lentidão de toda a força de combate, ele tiraria muito pouco proveito deles. Então, novamente, sua missão era matar o máximo que pudesse aqui, então conversar com um bando de soldados quebrados não ajudaria. Com isso em mente, ele piscou, indo em direção à fonte do conflito em si. Ao chegar, Draco percebeu que estava no topo de uma pequena colina que dava para a batalha atual. No total, ele podia ver algumas centenas de lutadores de cada lado atualmente presos em um impasse. Os guerreiros recuaram enquanto os arqueiros disparavam tiros de vez em quando. Parecia mais uma guerra do século XX do que uma guerra medieval em termos de intenções. Claramente, ambos os lados tinham entrado em conflito entre si até o ponto em que a perda de vida superou o possível ganho. Em vez disso, eles continuam a usar o estratagema do conflito enquanto mantêm um impasse casual. Draco observou por mais alguns minutos antes de balançar a cabeça. Embora ele pudesse facilmente mergulhar em uma matança literalmente com todos os combatentes do lado indígena, ele estaria fazendo muito pouco no final. Os lutadores da guilda poderiam lutar por mais território, mas Draco sabia que os indígenas não tinham mostrado nem metade de sua força de combate. Foi por isso que lhe ofereceu seus serviços mercenários apenas ao posto avançado da guilda. Ainda assim, mesmo tendo identificado esse problema, ele não faria nada para impedi-lo. Como aproveitador desta guerra, ele seria um tolo se encerrasse tão cedo. Draco ativou a habilidade Armonger do Firiovar, bem como o Dragon's Force da Dragon Soul. Ele sentiu seu poder aumentar exponencialmente a ponto de sentir que sua pele humana rasgaria como um pedaço de papel se subisse mais alto. Respirando fundo, ele piscou bem no meio dos indígenas e soltou um sorriso. "Quem é você?" Uma combatente inimigo gritou alarmado, trazendo toda a atenção para Draco. "Meu nome é Drake, assim como D de morte." Com aquela frase brega, Draco começou um massacre. Ele começou com os arqueiros. Como eram os guerreiros de longo alcance do campo de batalha, representavam o maior perigo em qualquer esforço de guerra. Normalmente, tal posição seria reservada para curandeiros, mas este posto avançado da guilda em particular, bem como a aldeia dos nativos, não estavam equipados com tais forças. Esses foram transferidos apenas para as bases de nível superior. Draco foi eficiente em sua matança. Ele não gostava de decapitações sofisticadas ou de atropelar seus inimigos. Ele simplesmente passou a lâmina ao longo de suas gargantas e os deixou morrer na terra antes de seguir em direção ao outro. "O que vocês estão esperando? Mate-o!" Um deles gritou, obtendo instantaneamente uma resposta dos reunidos. Embora pudesse ser rápido, o sujeito era claramente um idiota por pular direto no meio dos inimigos. Como ele foi corajoso o suficiente para fazer isso, bem como o fato de ter matado alguns deles, ele poderia esquecer de deixar este campo de batalha com vida. Os arqueiros restantes começaram a recuar usando seus aliados como escudos. Os guerreiros em campo foram divididos em 3 categorias: os tanques, os combatentes corpo a corpo e os arqueiros. Semelhante à falta de clérigos, classes baseadas em magia ainda mais raras estavam ausentes. Na verdade, todos eles possuíam classes médias e menos saúde do que um monstro de rank privado. Como eles poderiam resistir a um monstro como Draco? Ele passou por eles como um peixe em um lago. A cor do sangue e os gritos dos homens eram a única indicação de seu rastro no campo de batalha. Isso fez com que os corações das pessoas do lado da guilda congelassem de medo. Eles estavam lutando aqui há mais de alguns meses, então ambos os lados conheciam muito bem a força um do outro. Eles nem duvidavam que se Draco se voltasse contra eles, todos seriam reduzidos a um homem. Uma derrota completa. Eles não sabiam porque ele também estava lutando contra o inimigo em nome deles. Uma pessoa com seu nível de poder deveria ter sido fortemente anunciada a eles pela guilda e por seu próprio campo avançado, a fim de aumentar o moral. A incapacidade de discernir seus objetivos os assustou ainda mais. A última arqueira era uma mulher relativamente atraente com um bom corpo. Quando ela viu todos os seus companheiros morrerem em menos tempo do que a água leva para ferver, sua confiança foi abalada e ela entrou em pânico. No momento em que viu Draco se virar em sua direção e avançar, ela rasgou a camisa e rasgou as calças. "Pepe, por favor. Irmão mais velho, essa pequena é uma menina muito humilde e atraente."
Estou disposta a esquentar sua cama se você me deixar viver, ela propôs enquanto suas pernas tremiam violentamente de medo. Draco fez uma pausa e ponderou. Ele teve que dar isso a ela, seu corpo era bastante desejável. Ela tinha seios grandes que não pareciam querer obedecer à gravidade, bem como uma cintura pequena em que se afunilava em quadris largos. Sem nem mesmo ter que olhar para trás, era óbvio que seu pêssego seria maior do que ele poderia segurar com as duas mãos. Alguns dos espectadores do sexo masculino do lado da guilda sentiram uma bolha de ciúme brotar neles. Ao contrário de Draco, todos conheciam a mulher que havia jogado fora sua dignidade pela vida. Ela era um membro popular da força indígena e filha de um chefe de alto escalão em sua sociedade, então sua beleza e talento eram óbvios de se ver. Mesmo no campo de batalha, ela era sem dúvida uma das melhores arqueiras e havia tirado algumas vidas. Podia-se perceber que a única coisa que a limitava era o povoado para onde foi enviada. Enquanto os outros cerravam os dentes de ciúme, Draco estreitou os olhos. Ao contrário dos outros que eram facilmente enganados, ele conhecia os indígenas muito melhor do que estes lutadores. Eles eram muito mais astutos e capazes de combater do que as tropas da guilda pensavam. Havia outras mulheres no esquadrão de arqueiros que ele havia derrotado, mas todas elas caíram com ódio em seus rostos e falta de vontade em seus corações. Nem por um segundo eles pararam de se humilhar assim apenas para viver. Draco manteve a guarda levantada. Foi então que percebeu um vento forte vindo atrás, à sua esquerda. Rindo friamente, Draco piscou atrás da garota astuta e observou uma flecha afiada revestida com algo preto escuro perfurando outra pessoa. Quase instantaneamente, o sujeito gritou e sentiu seu sangue e órgãos se transformarem em resíduos. Todos os espectadores respiraram fundo quando chegaram à mesma conclusão que Draco. Mostrar os peitos foi tudo uma manobra. Mas ninguém ficou mais chocado do que a garota. Ela sinalizou para um de seus lacaios atirar em Draco com uma besta enquanto ele estava distraído com seus bens voluptuosos. No entanto, ele não apenas resistiu ao prêmio que tinha diante de si, como também evitou a emboscada que ela preparou. Agora, ele estava parado apenas um braço atrás dela com uma expressão zombeteira no rosto. Que piada! Se Draco pudesse resistir aos encantos de uma meia súcubo legítima como Zaine, que direito essa mulher sem nome tinha de seduzi-lo? Ela era 100 anos jovem demais para pensar que todo mundo pensava com seus órgãos genitais. Ela se virou com uma expressão de medo no rosto. A diferença entre antes e agora era que esse semblante era genuíno. B grande. B irmão. Isso foi. Ela gaguejou enquanto suava muito. Draco fez um gesto calmante e sorriu para ela. SHH, não se preocupe. Eu não vou te matar. Ela suspirou enquanto lhe dava uma expressão agradecida. Obrigado, você não vai se arrepender. Draco assentiu e deu um passo rápido para o lado. Eu disse que não vou matar você, mas seu próprio homem parece ter uma ideia diferente. Em seu lugar, uma segunda flecha revestida de veneno viajou ferozmente e mergulhou no peito da mulher. Ela olhou para ele com incredulidade, antes de gritar de agonia enquanto rapidamente se transformava em uma poça de lixo embaixo de Draco. Draco suspirou em seu coração. Na verdade, nada era pior do que ter um companheiro de equipe que era um idiota teimoso. Os espectadores respiraram fundo pelos acontecimentos barulhentos que ocorreram desde que esse sujeito misterioso entrou na briga. Com a morte da mulher, esse foi o último arqueiro que partiu para o inimigo. Mesmo que Draco deixasse o campo de batalha, as tropas da guilda seriam capazes de derrotar a maioria do inimigo. Mas Anguis concordou casualmente com o preço por morte de Draco, provavelmente pensando que ele não faria muito, talvez matar um ou dois personagens importantes e deixar o resto para suas próprias tropas. Já que a galinha colocou a cabeça no cepo para ser cortada, porque Draco deveria negar-lhe a doce libertação da morte. Pensando assim, seu corpo girou em direção aos guerreiros e tanques restantes que estavam suando muito. Eles estavam tão mergulhados nas profundezas do medo que nem mesmo sua natureza turbulenta característica conseguia tirá-los de lá. Para eles, Draco havia mudado da forma de um belo ladino para um demônio com chifres e cauda. Se alguém lhes dissesse agora que Draco era apenas um guerreiro normal com um pouco de habilidade, eles provavelmente cortariam a pessoa sozinhos. Draco girou suas lâminas e saltou sobre o grupo de inimigos diante dele, retomando uma matança fria que faria a maioria vomitar de desgosto. Ao contrário de antes,
onde ele poderia derrotar os arqueiros de defesa relativamente baixa com um único corte, ele teve que desmembrar ativamente esses lutadores para derrubá-los. Mãos, pés, torsos, cabeças. Cada uma dessas partes que denotavam uma seção do corpo humano tornou-se uma decoração na terra, como se alguém as tivesse separado cuidadosamente para colocá-las adequadamente. Litros de sangue espirraram, o suficiente para formar uma piscina onde as crianças pudessem brincar. Demorou apenas 10 minutos para reverter a situação da guilda. 10 minutos para mudar permanentemente a paisagem da área. 10 minutos para ceifar mais de 200 vidas. Um termo apareceu nas cabeças das tropas da guilda que assistiam aos eventos. Deus da Morte. Um ser enviado do etéreo para recolher as vidas dos vivos sem muita resistência. Tal descrição se encaixa perfeitamente no cenário diante deles. Draco sentia um brilho dourado envolvê-lo enquanto subia de nível após as mortes. Como ele estava em 0% do nível 10 antes de tudo isso, ele calculou que havia ganho algo em torno de 178% de pontos de experiência, significando que ele estava agora em 78% do nível 11. Normalmente, ele conseguiria muito mais, mas a IA do Bondless reduziu as recompensas obtidas ao matar NPCs. Nenhum ganho monetário ou de itens e apenas 50% da experiência típica obtida após uma morte bem-sucedida. Obviamente, a intenção era evitar loucos que pareciam pensar que matar NPCs era mais rápido do que matar monstros. Não só isso, a maioria dos combatentes aqui mal estavam qualificados para se autodenominarem aventureiros de nível 1. A maioria deles ainda estava no rank 0 e a diferença de nível de experiência e recompensas era grande. Draco limpou o sangue de suas espadas e as embainhou no éter. Felizmente para os primeiros jogadores do Bondless, a IA estava tentando facilitar as coisas, apresentando a base de jogadores ao combate e exploração para que pudessem obter uma compreensão rudimentar dos fundamentos. Coisas como bainhas, higiene, sono e alimentação ainda não eram problema. Em poucos meses tudo isso mudaria, mas isso não era problema de Draco. Ele havia feito sua parte pela guilda e agora era hora de colher os frutos. Com isso em mente, ele se voltou para as tropas da guilda com um olhar de expectativa. Ao contrário dos elogios e respeito que pensava ter recebido, ele foi tratado com expressões de medo, pernas trêmulas e mulheres chorando. Draco ficou pasmo. Ele parecia um monstro que tinha prazer em matar tudo que via. O que Draco não sabia era que sua presença foi muito repentina. Embora tivessem esperança de que Draco fosse enviado do posto avançado, a maioria duvidava. Porque alguém com a força de Draco se preocuparia em ajudar seu posto avançado de merda quando havia inúmeros outros com melhores recursos e habilidades remuneratórias. Draco balançou a cabeça e piscou no meio deles. Antes que qualquer um deles pudesse gritar de medo, ele agarrou um jovem aleatório que era um lanceiro de nível 0 e sorriu amigavelmente para ele. O que normalmente tranquilizaria o coração dos outros só serviu para fazer o sujeito sentir que seus ancestrais o haviam agraciado com uma sorte canina. De todas as pessoas que esse monstro poderia escolher para torturar, porque foi ele. O que enfureceu até o coitado foi a expressão de alívio no rosto do outro. Eles nem estavam tentando mudar seu destino, optando por esperar e ver o que aconteceria. Draco esperou um pouco antes de desaparecer de vista de repente, chocando todos os restantes. Isso ocorreu principalmente porque o rapaz que ele segurava o acompanhou. Irmão, talvez você tenha sido um pouco precipitado para enviar Lord Drake para o campo de batalha. Sazza reclamou com uma expressão preocupada. Sazza, ele é um guerreiro mais forte do que todos nós juntos. Ele ficará bem. Provavelmente seria um insulto usá-lo para trabalhos escassos de escoteiro, como fazemos com os outros dois, respondeu Angus com um suspiro paciente. Eu sei, mas... Suspiro. Tony tinha uma expressão sombria no rosto enquanto ouvia as preocupações de Sazza. Todos no posto avançado conheciam Sazza e sentiam algo por ela. Para alguns, era um sentimento de irmã mais velha. Alguns sentiam que ela era sua irmã mais nova, animada e fofa. Mas para Tony, Sazza se sentia como sua alma gêmea e ele fez de tudo para mostrar a ela seu valor como parceiro. Apenas para ser tratado puramente como um amigo. Isso normalmente seria administrável, já que ele seria capaz de transformá-la com esforço constante e tempo investido. Mas então o belo malandro Drake teve que aparecer e roubar seu fôlego. Foi por isso que Tony o antagonizou.
Ele não pensou em nada tolo como matar Draco porque ele não era um assassino e sabia que não conseguiria fazer tal coisa de qualquer maneira. Na melhor das hipóteses, ele poderia encontrar alguma maneira de assustá-lo ou incriminá-lo com algo que faria Sazza odiá-lo. Enquanto a mente de Tony começou a trabalhar rapidamente, duas formas apareceram de repente na sala de planejamento. Um belo ladino com um sorriso largo e um jovem traumatizado que parecia ter visto tudo. Sazza foi naturalmente a primeira a reconhecer Draco com um sorriso brilhante. Senhor Drake. Draco acenou com a cabeça em direção a Sazza. Ele tinha um bom pressentimento sobre essa garota e os sentimentos dela eram óbvios, então ele sentiu a necessidade de tratá-la bem. Mesmo que esse bastardo fosse um cara malvado, ele ainda tinha um pouco de humanidade. Drake, você voltou tão cedo. Você abandonou o campo de batalha. Não, se você o fizesse, não voltaria aqui, não é? Anguis perguntou com uma carranca pensativa. Irmão. Sazza repreendeu enquanto batia em seu ombro. Draco riu internamente. A boca romba de Anguis sempre o precedeu. Em vez de responder, ele se virou para o sujeito ao seu lado e fez um gesto semelhante ao pau conheceu. Instantaneamente, Anguis sentiu seu coração apertar quando uma má premonição caiu sobre ele. Ele imediatamente sentiu o desejo irresistível de impedir que o jovem falasse. As próximas palavras do jovem fizeram com que ele cuspisse sangue e desmaiasse. Esse sujeito aqui matou todos os inimigos no campo de batalha em menos de 15 minutos. Guild Wars capítulo 15. Joé foram necessários 3 baldes de água e uma bebida curativa especial para acordar Anguis. O sujeito até parecia querer voltar a dormir, entrando em coma antes que Draco voltasse e trouxesse a conta para ele. Infelizmente para Anguis, sua irmã não tinha a mesma opinião devido à sua paixão. Ela importunou o irmão mais velho até que ele finalmente cedeu, embora de forma um tanto relutante. Outros ainda têm irmãs que os apoiam. Eu tenho um traidor. Anguis murmurou para si mesmo enquanto lançava um olhar feio para Sazza. Ah, vamos lá. Você é o tipo de pessoa que não cumpre seus acordos, irmão. Sazza respondeu com um sorriso vitorioso. Vê-la tão exultante quase deixou Anguis louco. Você percebe que se pagarmos a ele o que devemos, nós dois mal conseguiremos comprar alguma coisa na loja, certo? Os olhos de Sazza brilharam maliciosamente enquanto ela fazia uma careta. Isso só se aplica a você. Lord Drake me nomeou lojista e disse que posso levar qualquer coisa que precisar. Trey. Você. Anguis sentiu-se tão sufocado que teve que respirar algumas vezes para se acalmar. O que foi isso? O que ele fez para conseguir um irmão tão traidor? Draco entrou na sala de planejamento e viu Anguis com cara de quem queria morrer e Sazza com uma expressão presunçosa. Ele se sentiu divertido e poderia adivinhar o que aconteceu antes. Bem, Anguis. Você está com meu dinheiro? Draco perguntou com um pequeno sorriso. Anguis teve vontade de chorar. Ele tinha dinheiro para pagar Draco, mas não queria. Ele faria quase qualquer coisa para escapar dessa dívida. Ele pensou em fugir, mas para onde iria? Ele seria marcado como desertor pela guilda e perseguido pelo gigante conhecido como Drake. Com uma expressão de dor e relutância, Anguis finalmente desembolsou o dinheiro que devia a Draco, olhando para ele com ódio o tempo todo. Draco tinha uma expressão amarga no rosto ao receber seu dinheiro. O que diabos ele fez para que esse sujeito olhasse para ele como se ele tivesse fodido sua esposa? O preço acordado foi de 50 pratas por cabeça e Draco limpou 225 cabeças de seus donos. Isso equivalia a 11.250 pratas, o que também significava que Anguis teria que pagar a ele incríveis 112 moedas de ouro. Se uma moeda de bronze fosse avaliada em US$3, isso significava que Anguis havia pago a Draco o equivalente a US$3.375.000. Não admira que o sujeito parecesse querer comer sua carne e saborear sua medula. Draco virou-se para Sazza e colocou algumas moedas de ouro na mão dela. Aqui está. Este é o seu adiantamento por ser o gerente da minha loja. Cuide bem disso e lembre-se, sem descontos para a família. Essas palavras e ações foram a gota d'água para Anguis. Com um rugido enfurecido, ele saltou sobre Draco com os olhos avermelhados. Draco sorriu e acenou enquanto sua forma desaparecia. Ele havia piscado. O pobre Anguis caiu no chão e começou a chorar. Sazza sentou-se e consolou seu irmão mais velho enquanto olhava para o local onde Draco estava.
Seus olhos brilhavam com o mesmo olhar que Draco sempre lançava para baús de tesouro lendários. É hora de descobrir a resposta dos nativos às minhas ações. Draco apareceu perto do posto avançado dos indígenas e ativou a Appearance Deception 9 Forms novamente. Ele assumiu seu alter ego de pele caramelo e entrou no local casualmente. Ao contrário de antes, quase não havia ninguém vagando casualmente. Em vez disso, estavam todos reunidos em frente a uma clareira no meio da aldeia. Zayn ficou no centro com Kwaku, os dois com expressões sombrias enquanto faziam um discurso. Quando notaram Draco se aproximando, pararam abruptamente e observaram com cautela. Isso fez Draco ponderar. Era óbvio que os dois suspeitavam um pouco dele, mas não tinham certeza de suas especulações. Afinal, a atitude de Draco em relação a eles era mais difícil de engolir em comparação com a dos membros da guilda. Agora, um sujeito de repente massacrou todo o seu ataque avançado. Tudo isso ocorreu no mesmo dia em que um sujeito aleatório que parecia ser um deles se ofereceu para fornecê-los em troca de uma moeda que só tinha valor para o outro lado. Olá, Zayn, Kwaku. Como vai a construção da loja? Draco perguntou neutramente. Seu tom insensível fez os dois olharem para ele por um tempo. Gostaríamos de fazer algumas perguntas. Para qual posto avançado você foi designado? Zayn ignorou sua pergunta e disparou a sua própria. Draco simplesmente sorriu e se virou para sair. Por mais que gostasse de jogar esse jogo, ele não queria desperdiçar palavras. Ele ainda poderia matar o posto avançado da guilda massacrando essas pessoas. Ele não era particularmente obrigado a ajudá-los tanto quanto o pessoal da guilda. Ei! Fizemos uma pergunta a você. Kwaku rugiu, saltando em direção a Draco para impedir sua saída. Não pare. Zayn chorou, mas já era tarde demais. Nada poderia impedir o ataque de Kwaku. Draco realmente parou, virou-se e encarou seu agressor. Havia uma rara expressão de desdém em seu rosto normalmente neutro, bem como um toque de irritação. Parece que tenho que dar o exemplo. Sem sequer se mover muito, o ataque de Kwaku foi facilmente interrompido por Draco quando ele estava a uma fração de segundo de distância dele. Tudo o que a multidão viu foi Kwaku voando em direção a Draco em um segundo e no seguinte, sua garganta foi agarrada por Draco, sendo esmagada lentamente. A maioria deles sentiu o medo tomar conta de seus corações. Kwaku era o segundo melhor lutador do grupo, mas ele não conseguia nem se aproximar de Draco. Na verdade, eles próprios nem tinham visto como ele acabou assim. Zayn, entretanto, tinha visto um pouco dos movimentos de Draco e o que ela viu fez quase liberar suas entranhas. Para outros, pareceria que Kwaku estava pendurado nas mãos de Draco enquanto sua garganta era esmagada, mas ela viu Draco dar um soco e chutar os 4 membros de Kwaku, quebrando todos eles antes de retornar ao local em que estava originalmente e então agarrar a garganta de Kwaku. Facilmente. Para ela, isso era desumano. Draco se movia tão rápido que uma pessoa comum nem conseguia acompanhá-lo, parecendo que ele nunca se moveu. Mas o mais aterrorizado foi Kwaku. Neste momento, ele estava se amaldiçoando. Parecia que sua raiva o fez esquecer que esse sujeito era o rei da velocidade. Ele facilmente o evitou quando o primeiro confronto. Tudo o que ele queria fazer agora era pedir desculpas e implorar ou até lutar, mas seus membros estavam deslocados e sua garganta estava a segundos de ser destruída. O medo da morte tomou conta de seu coração e a forma de Draco se transformou de um sujeito razoavelmente bonito para a forma de um monstro comedor de carne aos seus olhos. Espere. Assim que Draco estava prestes a acabar com ele, a voz de Zayn soou em seu ouvido quando ela apareceu ao lado dele de repente. Sua forma era um pouco diferente, uma cauda bifurcada projetando-se na parte inferior de suas costas e 2 chifres emergindo de suas têmporas. Seus dedos também eram mais elegantes, possuindo unhas longas e afiadas. Mais notavelmente, seus olhos tornaram-se roxos brilhantes e irradiavam um encanto etéreo. A presença repentina dela surpreendeu Draco um pouco, mas a razão pela qual ele parou foi por 2 coisas. A aura de Zayn era potente e mesmo não sendo eficaz nele, conseguiu atrasá-lo um pouco. Além disso, ele ficou surpreso por ela estar disposta a mostrar sua verdadeira forma em público. Como meio demônio, fazer isso não era exatamente uma ameaça à vida, mas causava muito bullying e dor de cabeça. Demônios e demônios eram 2 raças diferentes em Bondless. Embora os demônios fossem inimigos da humanidade e tivessem uma relação de matar à vista com todas as raças,
Os demônios eram em sua maioria apenas odiados, mas não odiados. A maioria não se esforçava para atacar humanos, mas eram conhecidos por serem travessos e astutos. Por exemplo, diabinhos eram demônios que roubavam tesouros de outras pessoas. Súcubos e íncubos eram típicos demônios donos de casas. Os corretores eram os negociadores que sempre enganavam você em um acordo. E era um facto que os nativos eram muito mais críticos sobre isto do que até mesmo os reinos da superfície. Em Sturgeon, ela poderia receber provocações ocasionais de dificuldades em sociedades ocupacionais, educacionais, mas ninguém tocaria nela desnecessariamente. No entanto, no mundo subterrâneo dos nativos, era muito provável que ela fosse rejeitada e afastada das comunidades. Sim. Draco perguntou friamente, olhando para ela como se seu charme valesse merda aos olhos dele. Isso fez Zayn sentir uma pontada de desconforto e constrangimento. Por mais que adorasse reprimir seu lado diabólico, ela ainda tinha o sangue de uma súcubo e o orgulho de uma. Ver seu charme falhar em sua verdadeira forma causou-lhe graves danos emocionais e mentais. Ainda assim, ela foi obstinada o suficiente para suprimi-lo e assumir uma postura calma. Por favor, deixe-o ir. Como você sabe da última vez, Kwaku é imprudente e tende a agir antes de pensar. Ele não queria causar nenhum dano real e você provavelmente poderia perceber isso. Não há necessidade de tirar a vida dele. Popio e ele poderia se tornar um amigo e um aliado possivelmente útil no futuro. Uma coisa sobre as sucubus era que elas tinham um status de carisma muito alto, então suas palavras tendiam a ser mais sensatas e apreciáveis por aqueles que as ouviam. Até Draco reconheceu que suas palavras eram sólidas, com alto carisma ou não. Não era como se eles tivessem rancor de morte. Ele soltou Kwaku e jogou uma poção de saúde para Zayn. Dê isso a ele e ele ficará bem em alguns minutos. Dizendo o que queria, Draco deixou a vila sem olhar para trás nenhuma vez. Todos os que estavam no posto avançado, especialmente Zayn e Kwaku, sentiram que tinham perdido uma grande oportunidade de mudar de vida. Draco ficou um pouco irritado, mas decidiu não deixar que isso o afetasse. Ele finalmente percebeu que desde o lançamento do jogo já se passaram mais de 16 horas na vida real e 64 horas no jogo. O tempo em Boundless era 4 vezes mais rápido do que no mundo real, então o que deveriam ter sido dias parecia apenas um único dia para ele. Draco abriu seu menu e selecionou o botão de logout, passando pela animação dinâmica de logout do jogo. Quando voltou ao mundo real, tirou o capacete e descobriu que seu corpo doía. Isso não foi surpreendente para ele, já que estava deitado imóvel há mais de meio-dia. Neste momento, eram primeiras horas da manhã e a lua ainda estava no céu. Draco saiu da cama e fez alguns alongamentos para relaxar seu corpo. Gemendo de dor, ele se limpou um pouco no banheiro, vestindo roupas extrovertidas ao sair do apartamento. As ruas não eram tão barulhentas no centro da cidade. Havia alguns sinais de vida noturna neste bairro em particular disponíveis, especialmente luzes de neon e anúncios de merda. Ei, irmãozinho, quer dar uma volta? Posso fazer você se sentir bem. Uma prostituta com maquiagem exagerada e muito pouco escondida chamou Draco enquanto ele passava. Draco olhou para ele e fez uma expressão pensativa. Tomando uma decisão, ele caminhou até ela. Os olhos da prostituta brilharam enquanto ela agradecia as estrelas. Ela estava lutando para conseguir clientes nesta parte de merda da cidade, mas tinha seus próprios motivos para escolher esta área, apesar de seu apelo sexual relativamente acima da média. Jovem, você realmente tem bom gosto. A irmã mais velha aqui pode lhe mostrar o verdadeiro significado da euforia por os $300 a hora. Podemos fazer o que você quiser, irmãozinho. Ela persuadiu com uma voz doce, levantando a saia para dar a Draco uma olhada na mercadoria. Draco, entretanto, não prestou atenção às palavras ou ações dela e fez uma declaração direta com um tom frio. O portão do dragão é um mito no qual apenas as carpas acreditam. Instantaneamente, o comportamento brincalhão da prostituta se desfez quando ela ficou com uma expressão séria, sacando uma arma e apontando-a para Draco. Quem é você? Quem te enviou? Draco afastou suas preocupações com indiferença. Não é da sua conta. Agora me leve para a arena, estou ocupado esta noite. A disposição casual de Draco, apesar de ter uma arma apontada para ele, assustou Walker. Somente aqueles que passaram por múltiplas lutas de vida ou morte poderiam ficar tão calmos em tal situação. Ela,
que era apenas um membro externo da organização, era bucha de canhão comparada a ele. Ela imediatamente guardou sua arma no coldre antes de dar um passo cauteloso para trás e observar Draco. "Posso saber seu nome, senhor?" Ela perguntou com respeito. "Draco." Ele respondeu simplesmente. A prostituta tentou se lembrar de tal nome, mas não conseguia se lembrar de alguém sendo chamado assim. Isso significava que Draco andava em círculos muito mais altos do que ela conhecia na organização, o que a incutiu ainda mais com medo. "Essa garotinha é Chloe. Sou membro da divisão de prostitutas, trabalhando com o vice-líder da divisão Jones." "Jones, hein? Aquele garoto ainda não morreu?" Draco perguntou com um tom melancólico. Ao ouvir seu treinador sendo falado dessa forma, o coração de Chloe quase parou. Para as prostitutas de sua divisão, Jones era um pesadelo que as usava e abusava perversamente sem se preocupar com suas vidas. Mas esse rapaz falava como se fosse o subordinado que lhe cuidava. Sem que ela soubesse, esse era exatamente o caso. Draco e Eva, o nome verdadeiro de Rivetingnit, comandaram as duas principais organizações do submundo desta cidade como armas e ouvidos de suas guildas. Esta organização em particular concentrava-se na prostituição, lavagem de dinheiro e drogas, enquanto a de Eva era mais voltada para assassinos e espionagem. O grupo era simplesmente chamado de cartel e pertencera a Draco no passado. Ele conhecia cada uma das grandes ligas e as cultivou pessoalmente, tanto na vida real quanto no Boundless. Todos os seus segredos e pessoal estavam em mente. Ele até conhecia Chloe, que mais tarde ascendeu para liderar uma divisão de clérigos da Escape em Boundless. Ele obviamente não iria agir como se a conhecesse nesta vida, caso contrário, isso seria muito suspeito. Ele também não tentou entrar sozinho na sede do cartel, pois seria morto imediatamente. Eles não sabiam quem ele era nesta vida, então ele teria que entrar com alguém de dentro e lentamente assumir o controle da organização do zero. Se ele conseguisse fazê-los trabalhar ao seu lado tão cedo nesta vida, suas ações futuras seriam seguras e indetectáveis. Neste momento, o anúncio do Battle Maniac já lhe rendeu fama mundial. Qualquer um que conseguisse cavar fundo o suficiente para encontrar suas informações poderia facilmente lidar com ele no mundo real. Boundless não era como aqueles jogos de realidade virtual em que as pessoas deixam as coisas passarem. Era como descobrir uma segunda terra e todos queriam monopolizar os recursos. Ele até foi assassinado em sua vida passada como o jogador número 3 do mundo e o líder de guilda mais poderoso de uma guilda de nível divino, muito menos agora, quando ele não era ninguém. Draco fez Chloe acompanhá-lo até um dos esconderijos locais da organização, Arena. O nome era autoexplicativo. Era essencialmente um clube da luta sem regras e a morte era permitida. As recompensas foram abundantes o suficiente para que uma boa porcentagem de mortes por ano em sua área fosse causada pela Arena. As autoridades fecharam os olhos porque não sabiam o que fazer com todas estas pessoas pobres, e se matavam uns aos outros por dinheiro e diminuíam o seu fardo, por que impedi-los? Esta era a realidade da vida. Algo que Draco aprendeu da maneira mais difícil enquanto crescia. A arena estava movimentada quando Draco e Chloe chegaram. As arquibancadas estavam lotadas de pessoas que vieram assistir indivíduos desesperados tentando mudar sua situação financeira, mesmo que só um pouquinho. Ao entrar, Draco foi saudado pelo barulho da multidão enquanto eles desfrutavam do espetáculo que acontecia no ringue. Um lutador corpulento estava se divertindo com uma lutadora que gritava e chorava, que havia sido espancada e mal conseguia lutar. A multidão riu e zombou de seu sofrimento, chegando ao ponto de se oferecer para se revezar com ela. Draco assistiu isso com uma expressão fria, um raro traço de desdém brilhando em seus olhos. Ele ficou enojado com as ações do sujeito, mas não fez nenhum movimento para impedir nada. Ele não era o super-homem e não podia nem ir contra a organização como estava, então só podia assistir. Quando o sujeito se saciou, ele saiu do ringue e a torcida convocou outra luta. A vítima foi levada por algumas prostitutas da organização que queriam ajudá-la. Draco foi até o agenciador de apostas, um gordo que tinha uma expressão lasciva e um pequeno lápis aparecendo na atividade anterior. Draco e Chloe estavam incomparavelmente enojados, mas sabiam que não deviam demonstrar isso. Com uma expressão neutra, Draco falou com o sujeito. "Eu gostaria de me inscrever no desafio." Suas palavras surpreenderam Chloe e o corretor de apostas. Se Draco tivesse se inscrito para uma luta normal, isso seria normal.
Se ele tivesse se inscrito para algumas rodadas de luta, isso teria sido chocante, mas aceitável. No entanto, esse garoto magrelo pedindo o desafio foi alucinante. O desafio era igual ao modo de sobrevivência nas masmorras. Você lutou até cair e as recompensas foram computadas com base no seu desempenho. Só que, ninguém havia sequer completado um desafio. Não pela dificuldade, mas porque sempre eram mortos pelos combatentes colocados pelo cartel. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.